Olá, bom dia, meus amores. Hoje, dando sequência às nossas revisões, a revisão de hoje, tá? Dia 21/10/2020, é de redação, tá? Gente, a nossa disciplina de redação, nós estamos estudando os gêneros textuais, do caderno 3 de língua portuguesa, tá? Então, o primeiro gênero textual que será cobrado na avaliação de vocês é descrevendo e opinando, ou seja, resenha crítica, tá? Que nós vimos, vocês desenvolveram, ou seja, produziram uma resenha crítica, através de um filme, certo? Então, vocês têm que se atentar a esses pontos da resenha crítica, certo? Gente, ó, só para voltar aqui relembrando, tá? Resistem a data de hoje, como eu acabei de falar, dia 21/10/2020. Registre na agenda, Revisão de redação, página 2, ou seja, se inicia aqui na página 2, Porque iremos estudar mais 2 gêneros textuais, certo? Ou seja, revisar mais 2 gêneros textuais, ok? Então, como eu acabei de falar, o nosso primeiro gênero textual que nós iremos estudar, ou seja, revisar, certo? É resenha crítica, gente. É só se atentar a alguns pontos, que ele traz aqui. Vejamos, Você já procurou conhecer a história de um filme para avaliar se seria interessante assistir a ele? Então, eu pedi para cada um escolher um filme e fazer uma resenha crítica em cima do filme que você escolheu, certo? Existem pessoas especializadas em opinar sobre filmes. Essas pessoas são chamadas de críticos de cinema. Elas escrevem resenhas, textos, aqui ó, as características. Textos resumidos, com informações objetivas, ou seja, informações diretas, tá? Que orientam os leitores, ou seja, cada um de nós, que for ler a sua resenha a respeito de um determinado filme ou um livro também, tá, gente? Não é só filme, não. Por que eu tô falando filme? Porque foi o trabalho que eu pedi para vocês desenvolverem, Vocês criarem uma resenha, através de um filme, certo? Aí ele vem falando aqui sobre o texto, que é Como Treinar o Seu Dragão 3, certo? Gente, ó, eu gostaria também que vocês anotassem as dúvidas no caderno de redação de vocês, certo? Sobre cada gênero textual desse que nós iremos revisar hoje, tá? O primeiro, resenhas críticas. E o que eu gostaria que vocês fizessem, gente? A aula sobre resenha crítica, tá? A videoaula, certo? Que eu gravei, tá? E irei disponibilizar ela para vocês. Por quê? Porque lá tá o passo a passo, Tudo certinho de como de produzir, De como se produzir uma resenha crítica, certo? Apenas resenha crítica que irei disponibilizar essa aula, certo? Que foi quando nós estudamos o conteúdo resenha críticas, tá? Aqui tá bem resumido mesmo, certo? Eu tive que elaborar uma aula sobre resenha crítica, não sei se vocês estão lembrados. Mas em nossa videoconferência, iremos conversar mais, tá? E também, como eu acabei de dizer, irei disponibilizar a aula lá no grupo para que vocês analisem novamente sobre esse gênero textual aqui, resenha crítica, certo? O nosso próximo conteúdo que nós iremos revisar regras de um jogo, certo? Deixa eu colocar lá. Unidade 10, tá, gente? Página 20, tá? Do livro de língua portuguesa, não esquecendo, certo? Seguindo regras de jogo, que também é bem simplesinho, tá? É só vocês se atentarem a algumas colocações que ele coloca aqui, ok? Ó, no terceiro ano, você estudou 2 gêneros instrucionais, a receita e a instrução de montagem, certo? Nesta unidade, você conhecerá o que? O gênero de regras de jogo, certo? O gênero regras de jogo, que também tem a finalidade de quê? De instruir o leitor, tá, gente? Esse gênero textual aqui, como ele coloca aqui, a finalidade dele é orientar
o leitor, né? Como ele coloca ali, instruir o leitor a alguma coisa, ou seja, aqui é regra de um jogo, né? Porque todo jogo tem uma regra, tá? Como nós estudamos o jogo do bafo, que é o jogo que ele trouxe aqui, certo? Mas eu também pedi para vocês escolher um jogo, né? E colocar, né, as regras, né? Ou seja, pesquisar já através das regras, né, desse jogo, e nós apresentamos também esse trabalhozinho na nossa videoconferência, tá? Então também é um gênero textual bem simples, tá? O importante é você saber que esse gênero ele tem a finalidade realmente de orientar ou instruir o leitor, como ele coloca ali. Esse gênero é usado tanto na oralidade quanto na escrita. Oralidade, né, como na escrita também. Geralmente, antes de conhecermos determinado jogo, costumamos buscar informações sobre a sua execução, realmente, de como irá realizar, né, quais são as suas regras, né? Todo jogo tem uma regra, tá, gente? Em um texto escrito, uma vez que obtemos, passamos a reproduzi-las oralmente, ou seja, você pesquisa, como ele coloca aí em um texto escrito, as regras de um jogo que você pesquisou, né? E depois você irá fazer o quê? Reproduzi-la oralmente para todos. E foi isso que vocês realizaram, né? No nosso trabalhozinho, né? Desse gênero textual aqui, regras de jogo. Ok, gente? Então, esse gênero só nos passa essas informações, bem simplesinho também, certo? Mas se alguém ficou com dúvida em relação a esse gênero, tá? Anotem as dúvidas para que logo mais nós possamos estar tirando todas as dúvidas, certo? E o nosso último conteúdo, ou seja, o nosso último gênero textual, certo? Que nós iremos ver em nossa avaliação de redação, argumentar é preciso, tá, gente? Deixa eu chegar lá. Argumentar é preciso, unidade 11, certo? Argumentar é preciso, que fica aqui na página 36, ok? Página 36 aqui, certo? E também é um gênero, gente, que trata em relação à sua opinião, tá? Defender o seu ponto de vista, certo? Sustentar os seus argumentos, tá? Como o nome já diz, né? Argumentar é preciso, certo? Vejamos aqui o que ele trouxe, ó, apresentando um ponto de vista, como eu acabei de citar. Expressar uma opinião é defender o seu ponto de vista, é algo muito importante. Além disso, todas as opiniões, ainda que diferentes, devem ser respeitadas. Justamente, eu tenho a minha opinião, você tem a sua. Eu respeito a sua opinião e você respeita a minha. Tá? Isso é importantíssimo, tá, gente? Ó, porém, para sustentar uma opinião, ou seja, a minha ou a sua, é preciso argumentar, tá? Ou seja, apresentar ideias, fatos, provas, razões, né, que comprovem uma afirmação feita por você, tá, gente? Aqui, por exemplo, eu dou um tema para vocês realizarem uma redação, tá? Então, nessa redação aí, através do tema que eu disponibilizar para você, eu disponibilizei, certo, gente? Vocês terão que argumentar, tá? Apresentar ideias boas em relação ao tema, os fatos, provas, né, que defendam o que você está dizendo ali naquele texto, tá? É isso que ele está trazendo aqui, importantíssimo aqui, a finalidade aí, né, de argumentar. Os gêneros textuais em que o autor escreve, né, um texto para defender um ponto de vista são chamados de textos opinativos ou argumentativos, tá? Hoje em dia nós utilizamos mais textos argumentativos, né? Ou seja, redação, né? Tanto é dissertativa como também argumentativa. Ele coloca aqui argumentativos, né? Porque é preciso argumentar, defender o seu ponto de vista, certo? Aí aqui vem falando sobre esse texto, tá, gente? Que eu não irei
ler, mas se vocês quiserem fazer a leitura de todos eles, tá? Que cada unidade sobre o gênero textual vem trazendo aqui um texto, certo? E vocês também podem dar uma olhada nessas atividades, certo? De cada gênero textual desse, certo? Eu gostaria também que vocês, como eu sempre falo, sempre repito, né, anotem as dúvidas para que em nossas videoconferências vocês tirem todas as dúvidas. Ninguém pode ficar com dúvida, gente. Ninguém pode guardar as dúvidas para você mesmo, né? Tem que compartilhar para poder sanar essas dúvidas que tenham ficado, ok? Foram só esses 3 gêneros textuais que nós iremos, né, desenvolver na avaliação de vocês, ok? Bem simplesinho, não deve se preocupar, ok? Mas aí, mais tarde, a tia irá explicar, certinho? Aqui foi só para vocês relembrar esses pontos mais importantes desses gêneros textuais, ok? Ó, beijo e até mais tarde.